Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM, aqui em Bauru, para cidades da região e nos canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa. Você está acompanhando a nossa missão há bastante tempo, da discussão desde o início da proposta de concessão tanto da finalização do processo do tratamento de esgoto, com a chamada conclusão e eficácia, operação da ET, Estação de Tratamento de Esgoto do Distrito Industrial, assim como das demais, e com a inclusão no atual governo da proposta do estudo realizado pela FIP, a Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, que, a pedido do governo, coloca também uma missão e objetivo para o futuro empreendedor deste processo de concessão pública, que ele também responda como uma contrapartida, uma resposta para a cidade a um problema crônico antigo, que é a bacia da chamada Nações Unidas, o chamado Ribeirão das Flores, que foi canalizado lá nos anos 70, depois você acompanhando a cidade, a gente tem um processo de enchentes como toda cidade de porte médio. Bom, este é o grande desafio de um dos maiores programas de concessão para o tamanho das obrigações ao longo de um contrato de 30 anos, que agora está publicado o edital pelo governo municipal. Você pode ter todas as informações lá na página do site oficial da prefeitura, conforme manda o figurino das normas federais, www.bauru.sp.gov.br. Logo na capa tem lá a audiência pública realizada semana passada. E exatamente com essa expertise, quem coordena esse trabalho em nome da FIP desde o início, com uma série de outros profissionais especialistas, está conosco. A gente agradece nos receberem em teletrabalho para essa missão pública de apresentar Mário Silvério aqui junto à Rádio TV Câmara Bauru. Obrigado por falar conosco. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí para poder esclarecer questões, dúvidas e, eventualmente, algumas sugestões que a gente possa adequar o projeto, né? Mário, você teve a audiência pública, a apresentação na semana passada, né, conforme manda a regra do edital, aí o ponto de partida agora para consulta pública, sugestões, modificações, tirada de dúvida, e a gente aprendeu com você ao longo do processo aqui, mesmo o mais leigo, algumas palavras novas no nosso vocabulário, né? CAPEX, obras, obrigações, OPEX, de operacional, de operar um sistema, e aprendemos outros tantos elementos. Bom, nós temos lá um estudo de viabilidade técnico-econômica bastante detalhado no site da Prefeitura, coordenado por você e toda a equipe da FIP, várias reuniões, como eu disse, só para lembrar, para as pessoas entenderem que obrigações de obras a gente está discutindo nesta abertura de processo de concessão em andamento e da operação desse sistema robusto aqui na cidade de Bauru. Bom, nós começamos o estudo imaginando principalmente a questão que envolve a conclusão da ET Vargem Limpa. Então, essa é uma questão primordial, foi o ponto focal da discussão quando a FIP foi convidada a estudar alternativas para investir e realizar a obra, concluir a obra dentro de um prazo que pudesse ser adequado para o município. Nesse ponto, ao analisar a estação de tratamento, não só ela era uma obrigação, como fomos vendo uma série de outras necessidades ligadas à estação e outras ligadas ao próprio contexto do sistema de saneamento do município. O principal, então, foi a estação de tratamento Vargem Limpa, depois nós vimos a necessidade de conexões em sistemas de emissários, que haveria necessidade de fazer a conexão à estação. Fomos ver a necessidade de equipamentos associados, como uma unidade de estação de energia para a própria ET. Depois, com a análise em que nós chegamos, o projeto exigiu que tivesse investimentos associados à questão da subsistência do próprio DAI. Aí foram incluídas obras da ETA, uma nova ETA, né, para a captação do Batalha. Seria uma ETA que aumentasse a produtividade e diminuísse os custos de produção de água. As adutoras que fazem conexão com o sistema de adução
da ETA para o sistema de distribuição, e foi incluído, a pedido do município, a possibilidade da análise de resolver o problema das inundações na Avenida Nações Unidas, ali no Ribeirão das Flores, o que foi feito com uma, vamos chamar assim, uma outorga do próprio concessionário. Então, como obras principais, nós fizemos todas essas análises considerando a ET Vargem Limpa, também no tempo, em função do estudo, exigiu que o tempo tivesse que ser dado em concessão fosse 30 anos. Para esse período todo, a gente imaginou ampliações necessárias, substituições de rede. Então, todo esse investimento será realizado ao longo dos 30 anos, também com a modernização das estações menores, a ET Candeia e a ET Tibiriçá. São duas estações menores, né? E dentro do espírito de que a responsabilidade da concessionária é fazer todos esses investimentos e os serviços agregados, para se consolidar um processo de recebimento adequado, recebimento da tarifa, se fez com que houvesse a modernização do sistema de cobrança, que envolve toda a modernização do parque de hidrômetros. Isso foi colocado como uma exigência que nenhum hidrômetro poderia ter mais que 5 anos. Então, se moderniza o parque a cada 5 anos, quer dizer, a todo ano 20%, ou seja, não teria nenhum hidrômetro com data com vida útil maior que 5 anos. Esse é um investimento também significativo, porque isso traduz em cobrança adequada, tanto para quem consome quanto para quem cobra. E isso foi um elemento importante no projeto. É importante para as pessoas entenderem, tem um escopo aqui de obrigações da estação de tratamento de esgoto, nas 3 dimensões que já falou, a principal do distrito, a do Gasparini e a da Tibiriçá, a rede, interceptores, os emissários principais e também aqueles que estão na rua, saem da casa das pessoas, tem muita coisa de manilha aqui no município ainda. Uma segunda etapa, a questão de piscinões, toda a questão de microdrenagem, macrodrenagem da chamada Nações Unidas, mais um suporte adicional, a estação de tratamento de água como um investimento importante para uma carência nossa que você já mencionou, e um outro não menos importante, que é esse ciclo de troca de hidrômetros a cada 5 anos, com uma obrigação da concessionária, ele cria, sem efeito para o custo da concessão, que será decidida num outro mecanismo que você vai explicar para a gente, mas uma garantia permanente do DAE de recuperação de receita que hoje ele não tem. Perfeito. Essa é uma questão fundamental para a subsistência do próprio DAE. O DAE hoje ele já faz todo o serviço de água e o serviço da coleta do esgoto. Hoje o esgoto representa 65% da receita da água. É uma situação atípica em termos de cenário nacional e estadual. O esgoto ele representa, via de regra, algo entre 90% e 110%, 120% do valor da tarifa da água, e no caso de Bauru, ele vem subsistindo a 65%, até porque não é tratado. Hoje, mais de 95% do esgoto produzido na cidade é jogado in natura nos leitos de rios. Isso é um problema muito sério com a cidade do porte de Bauru. É uma situação que coloca Bauru lá nas últimas posições em relação a essa questão do tratamento do esgoto. A gente não discute desde a origem aqui, né, Mário? A importância de uma cidade média, talvez a gente seja a última entre as nacionais na América Latina, pior é qualquer ranking, que desse porte não trata nem 5% do seu esgoto. Isso para indicadores do ponto de vista econômico, você que é da FIP, de atração de emprego, desenvolvimento, educação, IDH, tem uma série de consequências que talvez não seja conhecido da população que não tem esgoto. Tem que comparar com quem já tem esse serviço. É evidente, vocês que acompanham aí toda essa parte de situação comparativa da cidade com outras, Bauru tem o IDH bom, o IDH alto, e quando ele concluir essa estação de tratamento, vocês verão
o salto que será dado no IDH de Bauru, sendo um IDH invejável em todo o país. Hoje ela não alcança isso daí por conta dessa questão do esgoto, né? Tá? E só para as pessoas entenderem, para ajudar a atualizar, a gente acaba de ter a audiência pública obrigatória do orçamento. Você deve ter visto lá no material da TV Câmara, nossa missão aqui, uma projeção de receita para o ano que vem de cerca de 230 milhões de reais. Olha o dado que o Mário coloca lá no estudo da concessão. A gente tem 65% desse cenário lá no esgoto, sem tratamento de esgoto, né? Pagando um recurso de uma estação, de uma obra, pior dos mundos, que não tem o serviço prestado há muito tempo. E este modelo de concessão que está sendo proposto, ele está propondo a realização da eficácia da concessão, chamadas obras, CAPEX, como a gente diz no início, a operação do sistema pelo operador, ia pedir para o Mário comentar sobre esse capítulo aí, e uma subsistência do DAE em relação à troca de hidrômetros. Cobrar aquilo que se consome, não com hidrômetro velho. Isso. Acho que é importante que essa questão da cobrança ela tem que ser tratada, até porque um modelo de justiça é você pagar exatamente aquilo que você consome. Hidrômetros antigos é comprovado que ele não tem nem para um lado de ganho, nem para o consumidor, nem para quem cobra, é uma loteria, porque é um sistema que não funciona, e isso é muito ruim para efeito de sustentabilidade da própria DAI, porque ele não sabe exatamente quanto que ele está hoje realmente colocando nas casas, em termos de água, né? Água potável. É importante voltar ao assunto da condição que Bauru tem em relação a essa questão do tratamento. Existe a pesquisa anual do Trata Brasil, onde analisam as 100 maiores cidades do país. Para todos entenderem, essa pesquisa analisa os dados concretos em que a União também faz o controle e tudo mais. Bauru está na 94ª posição, ou seja, só tem 6 municípios piores que Bauru em 100 cidades brasileiras, as 100 maiores cidades. Quer dizer, isso é um regime que está há muitos anos, a gente acompanha esse processo de qualificação de cada cidade, e esse é um fator também de afastamento de investimentos. Hoje, qualquer indústria, qualquer empresa, ela é submetida ao que nós chamamos ESG, que envolve não só a parte corporativa, de gestão corporativa, mas também a parte ambiental. E nessa parte ambiental envolve o ambiente que ele está instalado, não aquilo que ele produz de nocivo ao meio ambiente, mas aonde ele está instalado. E essa situação deve certamente ter afastado muitas empresas de Bauru, porque Bauru é uma cidade muito bem posicionada em termos do Estado, tem infraestrutura de acesso fantástica. Hoje você tem portos, aeroportos, tudo próximo a Bauru, né? Você tem o Porto de Pederneiras, você tem as rodovias, melhores rodovias do país conectam na região de Bauru, mas acaba perdendo para outros espaços, outros ambientes, outros locais, por não ter essa questão completa em relação à questão ambiental. E nessa questão ambiental associa-se também essa frequência de inundações num eixo importante, que é a Avenida das Nações, porque é um regime que paralisa a cidade, cria todo um problema de sustentabilidade econômica para um eixo muito importante, que é a Avenida das Nações Unidas, né? Então, acho que o projeto tenta associar esses dois grandes problemas da cidade. É um problema crônico, que é a questão do saneamento básico, da parte de tratamento de esgoto, e outro problema que também tem efeitos ambientais, que é a questão das inundações por conta dos efeitos das chuvas intensas aí, né? Muito bom. O chamado CAPES, então, usando a linguagem que eu fiz aqui de obras, tem cerca lá de 1 bilhão e 100 milhões de reais do estudo a seu tempo aqui da proposta, da aprovação da lei, como se sabe, no Poder Legislativo, e a operação, chamado OPEX do sistema, as contrapartidas, obrigações, né, monitoramento da rede, depois piscinões e todo o sistema em funcionamento, lá algo um pouco acima de 2 bilhões. Temos lá
um projeto total de cerca de 3 bilhões e 600 com encargos e todos os outros compromissos. Para isso, a gente já sabe que tem uma divisão do futuro concessionário, imaginando que a licitação caminha aqui, para as pessoas entenderem. Bom, os 3 primeiros anos vão de partida, prioridade, concluir a ET e fazer funcionar. Isso, é prazo máximo, né? Evidentemente que, como o modelo define que a concessionária terá direito a receber o equivalente máximo, né, a 90% da tarifa da água. Obviamente que esse valor vai baixar em função da licitação, essa é uma tarifa máxima, mas ela só passa a valer essa tarifa máxima a partir do momento que a ETIC entrar em operação. Então, interessa ao concessionário antecipar o início dessa ETIC. Esse modelo é um modelo de incentivo a uma antecipação, né? A gente viu que vários projetos aqui no país houve essas antecipações, no sentido de melhorar a eficiência. Nós temos aqui a descida da Serra da Imigrantes, na época do Covas, por exemplo, ela foi antecipada em 6 meses, né? Era uma obra prevista para acontecer em 4 anos, foi acontecer em 3 anos e meio. Então, tudo isso é um incentivo, né? Quer dizer, acho que a ideia de 3 anos é um marco importante no estudo, por conta de que é uma obra que tem uma série de vícios antigos, que não se dá para avaliar isso com precisão logo no início. Não é uma obra que você assina o contrato e começa a obra. Você vai ter que fazer todo um trabalho de inventário, de levantamento dos elementos que deverão ser reconstruídos ou recompostos, né, principalmente a parte mecânica, e tudo isso leva um tempo. E a discussão que a prefeitura quer é uma obra definitiva e que ela dure por 30 anos no mínimo, né? Quer dizer, isso daí é o mínimo. Mas como o concessionário, por questões contratuais, ele tem que devolver depois de 30 anos, com tudo operando, então a gente diz o seguinte: uma obra o sujeito faz e vai embora. Uma obra que ele faz para que opere, ele vai tentar fazer uma obra melhor possível de capacidade de operação e de resposta, e que dê o menor custo de manutenção. Porque muitas vezes o custo não é o custo de uma peça, é o custo de substituir uma peça e todas as imposições de multa que ele terá se o sistema parar, porque o tempo de funcionamento imporá também multas bastante expressivas no caso de interrupções do sistema, né? Então, tudo isso, eu acho que está lá dentro nós tentamos abordar isso dentro do contrato, dos seus anexos, para que a população veja que é um sistema que ela própria vai poder fiscalizar, porque é um sistema, um tempo de chamada, que você teve lá um problema de vazamento, problema de uma ligação, é um tempo objetivo, o tempo que você fez a comunicação e o tempo que você vai ter de resposta. Então, por indicadores. Então, não é um indicador sofisticado. Sim. Você vai precisar de um técnico que entenda da matéria, né? A própria população é fiscal disso. E como tudo que está acontecendo na vida da gente, a gente está conseguindo controlar mais os serviços públicos através dessa transparência, da forma como as coisas vão sendo apresentadas para que o consumidor daqueles serviços seja informado sobre o tempo que está sendo atendido, sobre como está a reclamação dele, e isso vai ser obrigação da concessionária colocar esse sistema em conexão com qualquer usuário, né? Então, isso é importante. A gente tem falado aqui, até pela missão pública da Rádio e TV, mas uma questão de responsabilidade como jornalista e cidadão da cidade, que, a despeito da questão política, nós temos um modelo onde é colocado para o setor privado, para ele terminar uma obrigação, cumprir outras, operar, entregar o sistema funcionando nesse período contratual, ao invés de uma outra opção, por exemplo, que seria licitar a obra e ele entrega e depois a gente vê o que acontece à frente. Esse ponto de partida, né, ele está bastante claro nisso que foi apresentado em audiência pública. Isso, e acho que a lei reflete muito isso, a lei que foi aprovada na Câmara, ela reflete muito isso. Quer dizer, não está obrigando só a construir. Não. Você tem as metas a serem incorporadas dentro do contrato, mas o que está se obrigando a entregar o serviço, né?
Porque muitas vezes você entrega uma obra, mas você não entrega o serviço, você não tem a efetividade do serviço. O que a população quer não é saber se você está trabalhando com equipamento A ou B, se você tem um equipamento mais eficiente, menos eficiente. Não. O que se quer é que o serviço seja prestado. É isso que é importante nessas definições do modelo de concessão. De outra forma, poderia haver uma repartição de responsabilidade e ficar uma responsabilidade mais não repartida, mais difusa. Se você tivesse o sistema de coleta na mão de um e o sistema de tratamento na mão de outro, você poderia dizer que a eficiência do sistema dependeu de uma ineficiência no sistema de coleta, porque um período de chuva entrou muita água no sistema de coleta e a eficiência do efluente na estação de tratamento é ruim porque não teve esse controle. Não, agora quem vai ser responsável pelo sistema como um todo é um só. Não existe uma divisão de responsabilidade. E isso é importante para a população também. Tá? Tá. Para as pessoas entenderem um outro ingrediente, novo para a gente aqui, de que tem, por exigência da lei, não estamos fora dela, ao contrário, né, de instituição da contratação de uma agência reguladora, que é quem vai acompanhar o cumprimento de todas essas obrigações que estão postas lá no edital. Essa é uma questão muito importante, isso foi previsto em lei, na lei federal, porque justamente nem sempre a administração pública ela tem e precisaria ter técnicos à disposição para entender toda a complexidade de um modelo de contratação dessa forma, né? Porque é um modelo por qualidade, vamos chamar assim, né? Porque por quantidade já é comum, vai lá ver quantos metros cúbicos de concreto você colocou, de aterro você tirou, mas é uma coisa que realmente foge do dia a dia. Esse modelo supre a responsabilidade que o gestor tem que ter sobre a eficiência do contrato, sobre a responsabilidade que está sendo assumida pela concessionária e pelo cumprimento dessas metas. Não tira do poder concedente, ou seja, do município, as suas obrigações e as suas condições de responsabilidade sobre o contrato. Portanto, é uma fiscalização compartilhada com a agência. A agência ela tem muito mais um cunho técnico e o município terá um cunho administrativo de fiscalizador do próprio contrato e da própria agência, fiscalizador da própria agência. Outro item que as pessoas não entenderam, Mário, por desconhecimento, não acompanhar detalhes, né? Nunca se fez uma concessão desse porte aqui, mas é uma dúvida bastante pertinente. Ela surgiu de novo na audiência pública, de novo você esclareceu. Olha, uma vez definido no envelope lá do preço, da técnica, cumprido tudo, de quem dá o maior desconto e venceu a licitação, aquele preço ali da tarifa de esgoto, ele passa a ser o valor para que o futuro concessionário seja remunerado. Mas a cada novo aumento de tarifa de água, da política normal aqui de abastecimento de água, uma coisa não se comunica com a outra mais. Perfeitamente. Quer dizer, a regra que vai estar estabelecida dentro do contrato é a regra do preço que surgiu da licitação. Esse preço não vai mais comunicar com o preço da água. A água, inclusive, nós sabemos que tem uma defasagem, pode ter ajuste, pode ter eventuais processos de atualizações que não tenha nada a ver com o preço da tarifa de esgoto. A tarifa de esgoto vai só crescer pela inflação, pelo IPCA, como foi adotado aí no modelo, né? Lógico, se a pessoa consome mais água por alguma razão ou outra, tem um hidrômetro velho lá, como a gente diz no início, ela vai passar a pagar aquilo que ela consome, não é mais aquilo que o vento possa informar. Não, é que o esgoto está muito relacionado com o consumo da água, né? Quer dizer, o esgoto é uma água usada, né? É uma água que já passou por um uso. Então, é evidente que alguns usos são perdidos, mas é a forma métrica que foi encontrada no mundo todo, não é uma questão do Brasil, mas é no mundo todo, onde o esgoto está correlacionado ao consumo da água. Agora, para as pessoas entenderem, o ponto de partida, a audiência pública, tem a fase natural aqui de apresentação de dúvidas, né, requerimentos, reivindicações, se for o caso, por cada uma dos
dos munícipes interessados, as empresas de porte. Tomara que os grandes do setor participem aqui, conjuntamente, com consórcios ou não, que é uma regra do edital. Como se dará a disputa efetiva? Leilão na bolsa, outra opção, envelope de técnica e preço, e ali se apresenta o desconto que cada um fechou e se descobre se cumprem as obrigações, ou outro formato? O formato que está colocado aqui é, é com envelopes, é onde o licitante vai ter que apresentar o que nós defendemos aqui nos modelos da FIP, né, que já foram utilizados em outros casos, é que haja uma proposta detalhada da futura concessionária, do licitante, de forma que você possa cobrá-lo com maior responsabilidade de um eventual descompasso, vamos chamar assim. Tá? Por quê? Muitas vezes o proponente, ao fazer uma proposta de preço, ele não está correlacionando a uma obrigação técnica. Então, vai acontecer o que está acontecendo com os aeroportos e com algumas rodovias federais, onde só foi feito o leilão na bolsa e o sujeito não tinha correspondente técnico para você chegar e falar, não, o que você está me pedindo, eu não posso te dizer por quê, não posso te recompor por quê. Isso correlaciona àquela questão técnica que você mesmo propôs. Então, a dissociar o valor de um dimensionamento técnico faz com que a administração fique refém do próprio estudo, do estudo dela. E aí ele vai criar um grande problema lá na frente de recomposição de equilíbrios e tudo mais, porque ele vai dizer, não, eu me baseei no estudo da FIP, agora eu estou colocando essa questão. Não, ele tem que fazer o estudo dele, porque se ficar só relacionado ao estudo da FIP, o sujeito vai lá e diz, eu considerei esse item aqui 50% de desconto. Não é assim que funciona. Por quê? Nós estamos falando que é uma substituição de um agente que já é competente para fazer o trabalho, que é o DAI, e passando para um outro agente que vai ter que fazer um serviço melhor, né? Igual ou melhor do que o DAI. E é isso que a gente está procurando. Não é procurando alguém que diga que vai cobrar 50% da tarifa e que vai fazer tudo que o DAI faz. O que acontece? O que aconteceu em muitos casos? As empresas deram descontos fantásticos, houve a comemoração e a obra não foi entregue, ou a concessão não foi concluída. Por que isso? Na verdade, o sujeito se valeu de um contrato para ele alavancar um financiamento. Não foi inverso, ele não veio alavancado com dinheiro para dizer, município, está aqui, eu vou investir. Você está me dizendo que eu tenho que investir 1 bi? Eu vou investir 1 bi porque eu tenho capacidade de investir e nesta forma eu vou investir. Então, tudo isso é um pouco da experiência nossa, dos sucessos e dos insucessos que nós tivemos nesses modelos de concessão, onde o aparente, vamos chamar assim, suporte financeiro que a empresa traz, não é, de fato, não aconteceu de fato, porque o modelo da licitação permitiu que ele entrasse. Você está colocando um dado importante aí. A empresa vem com o envelope dela, ela tem a referência, lógico, do estudo da FIP, ela está vendo, ela veio para a obra, pegou lá os laudos, perícias, né? Tem um na justiça agora do IDEAC, inclusive, apontando pormenores lá para ela poder. Ela não vai poder bancar a desinformada depois de dizer, não, peraí, eu falei que ia gastar X porque a FIP me apontou que não. Eu estou entrando com o envelope dizendo que com esse custo que eu estou apontando aqui, com essa estrutura e capacidade técnica, eu consigo, com esse desconto, honrar esse compromisso. É essa a regra do jogo. Exatamente. O estudo da FIP é um estudo de referência para mostrar que o projeto é viável ou não, dentro dessas configurações que nós fizemos. Então, ele mostrou que ele é viável. É um estudo de viabilidade, como o próprio nome diz, é um estudo de viabilidade, não é um estudo de proposta. O estudo de proposta será do proponente que vier na licitação. E é importante porque é sobre esse estudo que a administração vai cobrá-lo, que vai fazer todo o regime de acompanhamento. Lógico. E até porque, como o risco é dele no contrato, ele só recebe se entregar o serviço, como você já explicou. Se ele disser que vai ser com desconto, chame do que quiser, deságio de 20%, 15%, é ele que está dizendo que está cumprindo isso com essas garantias. Exatamente. E que está apresentando todos os serviços da forma como aquele valor que ele propôs é realizável. Então, amanhã, se alguma coisa ocorrer,
É sobre aquele plano que ele estabeleceu que vai ser analisado. Tá. A gente tem que peso no processo da experiência que você estudou de outros casos, Mário? O fato de, por exemplo, a gente ter uma bala na agulha, a gente sempre citava aqui no exemplo, olha, Bauru sai falando para o investidor o seguinte, você tem que entregar a ETIM em 3 anos para começar a operar, você entregar antes, eficiência sua, cumprir os indicadores, você começa a receber a sua remuneração da tarifa, ou seja, faz um retorno mais rápido da tiro, interesse do setor privado, funcionando bonitinho, mas você não vai precisar buscar 300 milhões, por exemplo, no mercado. Nós temos aqui, atualizado a valores reais, 300 milhões do Fundo de Tratamento de Esgoto, e isso é uma garantia que você não vai buscar no mercado financeiro. Isso ajudou a compor um modelo que é diferente daquilo que está sendo posto aí nos outros lugares? Não, eu acho que ele está bem alinhado com o que está se fazendo. Eu acho que uma posição é diferente do modelo de privatização. O modelo de privatização é um modelo de venda de participação, né? E a gente tem ouvido falar muito do que aconteceu no Rio de Janeiro, no Sul, na Sabesp. São modelos de privatização. Nós estamos no modelo de concessão, ou seja, pela execução, pela prestação do serviço, ele é obrigado a fazer investimento para que ele possa realizar um bom serviço. Para que ele recupere esse investimento, se fosse um investimento pequeno, poderia ser um contrato de 5 anos, um contrato de performance, como já se faz, de 10 anos. Mas não, é um investimento significativo. Então, quando a gente está falando que 1/3 do que ele receberá de fato de receita, ele vai ter que colocar em investimento, é muito difícil você fazer um contrato de curto prazo. E aí, o que é isso? Significa dizer que o município está financiando essas obras todas para pagar em 30 anos. O munícipe, vamos chamar assim, né? O consumidor. Sim. Esse modelo se mostrou mais interessante porque foram quando as obras foram mais significativas, foram maiores, o modelo de longo prazo, a gente conseguiu investir mais recursos e investir melhor. Por que você investe melhor? Porque você tem um tempo de retorno a longo prazo e você tem que ter uma eficiência operacional. Se você não for muito bem organizado do ponto de vista operacional, você não vai conseguir recuperar o seu investimento. Por outro lado, você forma melhor tecnologia. Por quê? Uma empresa que vem para ficar 1, 2 ou até 5 anos, ela não vai investir em tecnologia. Ela vai ter problema de recuperar esse investimento até na formação de mão de obra. Ele não vai formar mão de obra que ele vai ter que desmobilizar depois de um certo tempo. Quando você fala em 30 anos, você está falando que é o tempo até de vida útil de um funcionário, que é o que ele vai se aposentar. Então, a ideia, isso é mão de obra para a cidade, que vai ficar na cidade. E é importante esse modelo no sentido de que a empresa tem que ser constituída na cidade, ela tem que ser CNPJ na cidade, vai recolher os impostos na cidade, vai gerar todos os serviços na cidade, e isso tem um impacto significativo na cidade, né? Então, sim, nós falamos assim que no período aí de quase 8 anos você vai ter um investimento de mais de 100 milhões por ano em média, é um investimento significativo para a cidade de Bauru, né? Que é um investimento qualificado. E com ele a operação de tudo que você está fazendo, né? Seja diretamente pela concessionária, seja através do próprio DAI, que são os investimentos do sistema de água. Legal. Os sistemas de garantia, que as pessoas ficam preocupadas naturalmente com obras também de nossa experiência aqui de grande porte, segue, eu dei uma olhada no edital lá, né, nos anexos, tudo, os parâmetros da legislação que é nova, tem até 10% aí do referencial do contrato, que são as obrigações de CAPEX, ou seja, se você considerar 1,1 milhão, você está falando de 110 milhões, tem uma garantia necessária na lei para assinatura do contrato, depois uma garantia para a execução do contrato. E eu acho que isso é tudo proteção para a administração, né? Quer dizer, a garantia, quanto maior a garantia possível, maior conforto para a administração de que ele será executado. Porque não é desejável que apenas multa se protege o contrato. Acho que a execução da garantia é o melhor jeito que a administração tem de se proteger. E a questão da garantia para a assinatura do contrato também
é uma proteção, porque uma licitação dessa leva tempo, o município tem interesse de, o quanto antes, estar com o projeto contratado, e muitas vezes você tem empresas que não têm condição de assinar o contrato porque ele não teve a condição de fazer o aporte, porque é exigido que ele faça uma integralização de capital na concessionária, né, antes mesmo da assinatura do contrato, para que ele possa, a prefeitura possa entender, o município entende que a empresa tem capacidade para assumir as obrigações, e com isso, se ele não assinar, executa-se a garantia. E isso pode ter um efeito muito grande para aquele que deu para ele a garantia, né? O banco ou a seguradora. Legal. Eu acompanhei aqui com alguns dos interessados, natural, agora aquela fase de esgarçamento dos interesses do setor de mercado, uma fase importantíssima, cada um tentando defender o seu quinhão, faz parte. Um apontamento inicial para a sua observação, Mário, é de que esse sistema de não esgarçar, não estressar o valor pelo desconto deságio, com essa compensação que você comentou aí, que é no mínimo razoável de raciocínio, porque senão o cara lá vai dar 40%, 50% de desconto, você já explicou, aí consegue não se bancar na frente depois. Ou seja, o nosso modelo aqui está numa outra condição. Mas a crítica em relação, por exemplo, a exigir uma comissão de avaliação, que isso possa ser subjetivo depois na hora de abrir os envelopes. Não, eu acho que essa é uma questão que não pode passar pela subjetividade. Eu acho que os próprios órgãos de controle não admitem isso, né? O Tribunal de Contas, mesmo o Ministério Público, todos esses órgãos vão questionar uma avaliação que seja subjetiva. Mas, de qualquer forma, a comissão de contratação ela deve compor uma equipe qualificada para esse tipo de análise. Isso é uma coisa que, certamente, quanto mais qualificada for essa equipe, mais embasada a comissão terá para julgar, né, para fazer o seu critério de julgamento. E muitos dos dados ali são objetivos, não são subjetivos. É muito fácil. Tranquilo. E um outro item aqui para a gente amarrar todas essas questões, não queremos esgotar tudo, mas para dar uma abrangência para as pessoas, se um tipo de obra desse porte, por ser a nossa primeira experiência, né, o longo contrato aqui com essas obrigações já colocadas, se tem alguma coisa relacionada a seguro da obra, da execução da obra nesse componente. Não, são exigidos vários seguros, né? Desde seguro de responsabilidade civil, que é a questão de proteção a terceiros que possam estar sendo prejudicados pela execução, e ao seguro de conclusão de obra. Tem, se eu não me engano, são 3 tipos de seguros que são exigidos lá. Tá? São seguros que eles têm que estar contratados para poder assinar o contrato, tá? Além da garantia. Claro. Mário Silvério, muito obrigado da sua paciência conosco aqui, sempre disponível e nos ajudou, como eu disse no início, né, a entender os elementos básicos aqui, né, nesse desafio também de jornalismo da comunidade, de explicar um contrato desse porte, todas as obrigações, a despeito de todas as manifestações políticas ou não do meio, de ficar sempre no racional aqui tentando explicar, olha, o modelo é esse, a proposta é essa, as condições são essas e os objetivos são esse, para na próxima etapa, quem sabe, a gente conversar aqui, te explorando mais uma vez, lá num outro estágio. Falou, e aí, temos um contrato, vamos ver agora a sua execução. Não, certamente. Muito obrigado pela oportunidade. A gente aí tem acompanhado o seu trabalho aí. Eu acho que o trabalho de crítica e de alerta a alguns pontos sempre foram importantes para nosso fechamento desse projeto. Esse projeto foi trabalhado. Hoje ele está não da forma que foi concebido originalmente, porque ele foi retrabalhado e eu acho que tudo isso deu a ele uma sustentação muito importante. Eu acho e agradeço aí, Nelson, teu apoio aí nesse debate. O debate sempre é importante, né? Como diria Nelson Rodrigues, a anonimidade sempre é burra, né? E a gente não esperava disso, e a gente sabe que é um projeto bastante polêmico, mas ele é um projeto muito importante para a cidade. Acreditamos no projeto, né? Minha trajetória na área de concessões tem mais de 30 anos, eu vejo um projeto que vai realmente dar nova cara para a cidade. Agradeço aí a oportunidade.
Muito obrigado, a gente também torce assim. E você que nos acompanha pela Rádio e TV Câmara, se pegou nossa conversa no meio do caminho, não se preocupe, é uma série de informações técnicas, importantíssimo que você tome pé disso, você é o cidadão que vai participar, lógico, do nosso objetivo e no fundo todos queremos que o esgoto seja tratado, que a concessionária, se assim o vier, ou o prestador do serviço, faça isso de acordo com a nossa capacidade de desenvolvimento. Será muito importante nisso, a gente não tira nenhum outro pormenor para Bauru passar para um outro estágio, já estamos tarde nisso, pagamos o Fundo de Tratamento de Esgoto desde 2006, não dá mais para ficar pagando e a gente não ter tratamento. Obrigado ao Mário e até a próxima etapa, quem sabe para logo mais ali à frente a gente falar do ponto final dessa questão, que na verdade será o ponto de partida. Até o nosso próximo encontro.